Olá! Não gostou do presente de Natal? Não serviu? Você já tem um igual? Não chegou do jeito que pediu ou então quebrado? O fórum de hoje vai falar sobre o direito de troca, para compras físicas e pela internet também. O Código de Defesa do Consumidor é um grande aliado neste momento. Veja no quadro Olha o Direito Aí. O Código de Defesa do Consumidor prevê questões como prazo de troca dos produtos, arrependimento de compra e garantia por erro do fabricante. É uma lei de 1990. Toda loja deve ter um bem ao seu alcance. Na dúvida, pesquise, até mesmo antes de comprar. E para discutir o assunto estão comigo aqui no estúdio Sandro Brotherhood, advogado especialista em direito do consumidor, e Flávio Petri, especialista em varejo, representando aqui o Sebrae Nacional. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Bom, na reportagem, no início do programa, a gente falou um pouquinho, sobre o Código de Defesa do Consumidor e no final do texto eu digo que a loja física precisa ter um. É isso, né? É obrigatório, Flávio? Exatamente, isso está previsto e é obrigatório que todos os estabelecimentos tenham à disposição do seu consumidor esse código para que ele possa consultar os seus direitos. E no comércio eletrônico? O comércio eletrônico tem as suas particularidades, né? Mas você também pode deixar um link bem explícito, né? Que seria o equivalente ao consumidor pegar o seu código. Ou seja, então, em algum lugar tem que estar também muito claro as regras do Código de Defesa do Consumidor. Bom, o nosso programa de hoje, ele é um programa de perguntas e respostas, realmente para elucidar as dúvidas, da população, porque por mais que a gente já tenha passado por uma situação de troca, e de arrependimento, enfim, a gente sempre tem dúvidas, Então, temos um programa muito didático hoje, todo ano se fala muito sobre isso no período de dezembro. Vamos ver a primeira dúvida. Olá, meu nome é Mirelle Bernardino e algum tempo atrás eu presenteei a minha mãe com um sapato. No entanto, ela acabou não gostando muito do modelo e pediu que voltasse até a loja e trocasse. Só que já faz um tempo e eu não voltei, não troquei, o presente continua aqui. A minha dúvida é, existe uma data de validade para que eu possa trocar esse presente? Gostar, Sandro, é motivo para devolução? Bom, aí depende. Gostar ou não gostar? Gostar ou não gostar, né? Aí depende, porque veja só, no caso específico da pergunta, ao que me parece, ela diz que não voltou na loja, então ao que me parece que ela esteve numa loja física, um comércio tradicional. Porque o que acontece é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro no sentido de resguardar o direito do consumidor, quando ele diz o seguinte, que é assegurado o direito de arrependimento toda vez que o negócio for fechado fora do estabelecimento comercial. Ou seja, não só pela internet, mas pelo catálogo, pelo telefone, pelo correio, né? Então, quando o cliente o consumidor não tem acesso físico ao produto, ou seja, no momento que ele paga, ele recebe, ele tem esse direito, sim, ao arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor coloca como 7 dias. Nesses 7 dias, ele não precisa declinar por qual motivo, tá? Pode ser o produto é mais pesado do que ele imaginava, o produto é mais áspero ou mais macio do que ele imaginava, ou seja, quando você está de frente para um catálogo, para uma tela de computador, nem sempre aquela imagem vai corresponder à expectativa do cliente. Então, existe sim essa possibilidade. Agora, noutra banda, quando você está falando do comércio tradicional, aquele que me parece que foi o caso da consumidora, que ela esteve na loja, aí a ideia é um pouco diferente, porque o que é que acontece? As relações jurídicas, e o consumo é uma relação jurídica, elas precisam ser estabilizadas em algum momento. Então, no comércio tradicional, o que acontece é que a partir do momento em que a compra é efetivada, imagina-se que ali encerra, pelo menos no que diz respeito à qualidade, quantidade, coisas desse gênero, aquela análise inicial, né? Então, a princípio, ela não teria este direito explícito. Porém, e eu acho que o doutor Flávio pode falar isso melhor do que eu, existem as chamadas boas práticas, né? Às vezes, no momento de troca, você até faz uma venda a mais, né? Então, no comércio, resumindo, no comércio tradicional, não. Você teve acesso ao produto. No comércio eletrônico ou qualquer outra modalidade que você não tem acesso ao produto,
sim, você tem 7 dias para trocar. Bom, antes da gente falar das boas práticas, eu queria te perguntar uma coisinha que eu fiquei curiosa. Por exemplo, a gente está falando também de presente, né? Exato. Então, eu fui a uma loja, comprei um presente para minha mãe e eu percebo que muitas vezes vem uma etiqueta, uma notinha grampeada até, né? Eu preciso pedir essa nota para entregar junto com esse presente para que a pessoa tenha o direito a essa troca? Nesse caso, a regra que está estabelecida pelo estabelecimento que acaba vigorando mesmo, né? A boa prática, exatamente nesse sentido, tem que estar explícito para o consumidor que está adquirindo aquele produto qual é a regra do jogo em si, né? Se o estabelecimento informa que para que haja essa troca é necessária a apresentação de uma nota fiscal ou algo assim, cabe ao consumidor atender a essa regra para que ele consiga efetivar essa troca. Essa política de troca acaba sendo meio um modelo, uma cortesia para aprimorar o atendimento do cliente. Vamos então agora para a segunda pergunta. Sapato ficou folgado e agora? Os calçados podem ser trocados quando ficam apertados ou folgados no pé? Não serviu. E aí? Repetindo o que a gente já falou, vai depender de como você comprou. Se você teve acesso a esse calçado, você botou esse calçado no seu pé, ou mesmo que tenha sido por um presente, o comerciante ele também não pode ficar em suspense, né? As relações comerciais elas tendem a se estabilizar. Sendo comprado na loja física, não. A princípio, se o produto não tiver um defeito, se não tiver um vício, não, você não poderia trocá-lo. Tem um prazo padrão? Bom, aí é uma questão de prática do comércio, né? Eu na condição de consumidor, nem na condição de advogado, o que eu tenho visto normalmente são 7 dias, né? Mas isso é mais uma prática do que uma imposição da lei, porque a lei ela só impõe o direito de arrependimento do consumidor quando o negócio é fechado, concluído fora do estabelecimento comercial. Catálogo, internet, telefone, coisas desse gênero. Se você vai à loja, bota o sapato no pé e ele fica folgado ou não, aí vai depender até da forma que ele está devolvendo. Ou seja, é uma questão do estabelecimento comercial. Ah, mas era para presente. Sim, mas o consumidor não é o presenteado, nesse caso. O consumidor é quem comprou. Então, ele esteve presente na loja física. Então, nesse caso especificamente, eu diria não. Ele não tem esse direito garantido no Código de Defesa, tá? Mas a boa prática, o comerciante, de um modo geral, ele termina atentando para esse tipo de coisa, sim. Flávio, eu enquanto consumidora, eu preciso ficar atenta a quais detalhes? Por exemplo, eu não devo violar a etiqueta, eu não devo tirar o papelzinho que vem ao redor do presente, por exemplo. O que eu preciso prestar atenção para ter uma garantia maior de que a troca vai ser efetuada? O importante é você não caracterizar como mau uso ou má fé mesmo nessa aquisição. Se for identificado, se o lojista identifica que o motivo da troca é por uma avaria que possa ter sido ocasionada pelo usuário, ele pode também se resguardar de efetivar essa troca, né? Então, o consumidor, sim, precisa ter atenção para não danificar o produto em seu manuseio, para que ele consiga, sim, efetivar essa troca. A gente está falando de coisas pequenas, né? E se eu financiar, por exemplo? Uma compra maior, vou dar de presente, um carro. Perfeito. Nesse caso, o que acontece é o seguinte, você vai ter a figura da financeira no meio, seja o agente financeiro, uma financeira propriamente dita, no estrito senso, ou até o que é mais comum, uma operadora de cartão de crédito que vai fazer o parcelamento. A regra é o seguinte, tá? Quando você vai desfazer o negócio, você volta ao status quo ante, ou seja, exatamente como estava-se antes daquela negociação. Então, por regra, toda essa parte ela é desfeita, ou ela é refeita, né? Inclusive, o próprio varejo utiliza uma expressão muito interessante, que é a logística reversa, né? No sentido de você devolver o produto, você desfazer aquela operação toda. Sendo financiamento, a princípio, quem teve o poder de concedê-lo, no caso o lojista, que financiou, seja através de uma financeira ou seja através de uma operadora de cartão de crédito, ele vai ter que também desfazer.
né? Isso dentro daquela regra que a gente já falou. Se for uma compra pessoal, física, pessoal, ou seja, você estava ali naquele momento, o direito de arrependimento não se aplica, pelos motivos que a gente já falou. Se for pela internet ou por qualquer outro meio que não seja o próprio estabelecimento físico, você terá os 7 dias. E, volto a dizer, esses 7 dias o consumidor ele não precisa declinar o motivo. Seja por defeito, seja por não gostar, seja por não adaptação. Esses 7 dias não há que se falar, o consumidor não precisa declinar o motivo. E aí, claro, se nesses 7 dias tiver por trás uma operação financeira, ela sim tem que ser desfeita também sem nenhum ônus para o consumidor. Esse prazo dos 7 dias é o direito do arrependimento que muitas pessoas falam. Exatamente. É o direito de arrependimento. Ele está consagrado no nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Sendo didático, novamente, toda vez em que a conclusão do negócio, do produto ou serviço seja feita fora do estabelecimento comercial. Ou seja, o cliente não foi à loja. Né? Então, se o cliente está lá pessoalmente, presente, né, de corpo presente, naquela transação, ele não terá aquele direito de arrependimento, porque ele teve contato, antes de ultimar a transação, ele teve contato com o sapato, com qualquer coisa que seja. Testou, né? Testou, viu exatamente. A cor, deu a sentiu cor, o cheiro. sentiu o cheiro, exato. Né? Você vai e compra um travesseiro. Ele é menor do que eu imaginava, ele é maior do que eu imaginava, ele tem um cheiro que eu não gosto. Quer dizer, esse tipo de coisa, se você não tem contato com o produto, sim, a lei é muito sábia nesse sentido de garantir o direito ao arrependimento. Mas se você teve contato com o produto, não é razoável você deixar as relações, no caso essa relação de consumo, em suspenso. Sim. Então, em algum momento, as relações elas têm que se encerrar, a gente utiliza no direito o termo aperfeiçoar-se, ou seja, em algum momento ela tem que ter esse aperfeiçoamento para saber, olha, isso fechou, acabou. Lógico, a gente não está falando de questões de garantia, que é uma outra coisa, né? Seria um outro programa só para a gente falar de garantia, né? Flávio, para a gente terminar esse primeiro bloco e para frisar muito essa coisa do presente, né? Porque presente eu compro e às vezes eu me antecipo, né? É possível que eu acorde com o proprietário da loja ou com o gerente da loja, olha, eu estou comprando com 1 mês de antecedência ou com 2 meses e eu não quero de forma alguma antecipar para a pessoa que eu vou presenteá-la. É possível fazer esse acordo por e-mail, enfim? Sim, é possível sim. Dependendo do tipo de negociação, às vezes não é tão usual, mas nada impede com que o proprietário, o lojista, estabeleça alguns parâmetros para que ele consiga fidelizar determinados clientes. Mas tem valor jurídico? Sendo a relação de consumo um contrato igual a outro qualquer e sendo submetido isso ao crivo do judiciário numa eventual ação, o que você tem que ter é a prova. Então, por exemplo, se eu vou até a loja do Flávio, faço esse negócio, ele me garante algumas coisas, né? Até porque a oferta, aquele folhetozinho, é o que a gente diz que ele vincula a negociação, ou seja, as condições que estão expressas ali. E se aquelas condições, por acaso, ele me dá alguma coisa melhor ainda, eu, por uma questão de cautela, eu penso que ele bote isso por escrito. Porque, eventualmente, se a gente tiver algum desacordo, isso vai estar escrito. Eu peço licença a vocês dois, porque agora a gente parte para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e vamos continuar tirando dúvidas sobre devolução de produtos comprados em lojas físicas ou pela internet. É o direito de troca. E começamos a segunda parte do programa com mais dúvidas. Eu comprei um eletrodoméstico e com 15 dias de uso ele estragou. Posso pegar outro na loja ou como devo fazer? Bom, a gente espera que não estrague, né? Mas às vezes acontece. Com 7, com 15, com 30 dias, qual é a regra? Veja só, aí nesse caso a gente já não vai estar falando mais na troca propriamente dita, né? Aí a gente já vai estar falando no exercício do direito de garantia. Porque a troca é aquela que é feita
quando ela é fora do estabelecimento, a compra é concluída fora do estabelecimento bancário, não é bancário, não, é comercial. Bancário também, né? Porque os bancos também se submetem, né? Então, quando ela é feita fora, você tem um direito de arrependimento de 7 dias para troca. Isso é uma coisa, né? Quando é pessoal, quando é físico, em regra, não. A boa prática diz que sim, mas a lei não garante. Nesse caso específico que a consumidora manifesta, ela fala de vício do produto, ou seja, o produto parou de funcionar, tá? Normalmente, você tem uma cadeia, uma série de oficinas especializadas para exercer a garantia, coisas desse gênero, né? Se é um eletrodoméstico, normalmente você não vai na loja onde você comprou, mas você vai na rede autorizada. Se for um automóvel, aí você tem a figura da concessionária, já é um pouco diferente. Mas nesse caso, a gente não está falando mais de troca. Aí a gente já está falando da regra legal, que é o exercício da garantia, que o Código de Defesa do Consumidor coloca o seguinte: todo produto e serviço posto à disposição, ele tem garantia legal de, no mínimo, 90 dias, quando o produto for um produto durável. Um eletrodoméstico, um automóvel, são no mínimo 90 dias. Isso é chamada garantia legal. Agora, é muito comum a gente ver o fabricante, o comerciante dizendo: olha, eu te dou 2 anos de garantia, te dou tantos anos, 5 anos de garantia. Garantia estendida, garantia que você estendida. paga, né? Tinha antes uma fabricante de televisão que se dizia até a próxima Copa, né? Isso ficou muito famoso no Brasil nessa época. Mas aí é o que a gente chama de garantia contratual, porque ela vai fazer parte do contrato e ela é complementar à legal. Então, se são 5 anos, você tem aqueles 90 dias específicos, já que a lei garante, que seria o caso do bem durável, mas ele diz: não, eu te dou garantia de 5 anos. Então, aí, inclusive, tem uma certa briga se você acrescenta esses 90 dias aos 5 anos, esses 3 meses, ou se esses 3 meses... Depende, isso vai estar conforme está o próprio contrato, né? Mas, volto a dizer, nesse caso a gente não está falando mais de troca, a gente está falando de direito de garantia. A gente está falando de garantia e muitas vezes acontece com bens muito menores, né? Um fio que desfiou, uma blusa que você lavou e ela desbotou, né? Às vezes acontece já na primeira lavagem, né? Então, o varejista, né? O comerciante, ele precisa, mais uma vez, ter tudo isso muito claro, a forma de lidar com o produto, né? A instrução é muito importante também, além das garantias de troca, enfim. Cabe sim ao lojista deixar claro o que está contemplado nessas garantias. Se for defeito de peças, defeito de, às vezes, um arranhão, isso fica bem claro que é um direito de efetivar essa troca, né? Isso tem que ficar bem claro. E cabe sim, em relação a levar numa loja, ou seria somente se no ambiente onde o consumidor está, né, no município, se não tem um assistente técnico daquele produto, daquela marca, né? E aí sim, cabe ao lojista recolher esse produto e o lojista que vai tratar isso em sua cadeia de fornecimento. Flávio, eu vou continuar com você. E eu queria saber se existe uma estatística. A gente compra muito pela internet hoje, né? Qual é o maior motivo de troca do que é comprado pela internet? A 4ª pesquisa nacional de varejo online, que foi realizada pelo Sebrae, a gente identificou que 42% dos motivos de logística reversa para os estabelecimentos comerciais é por conta do arrependimento, né? O cliente se arrepende e utiliza-se desse seu direito para fazer essa logística reversa. Na sequência, a gente tem alguns outros motivos, como também defeito no produto ou produto danificado, que representam 17% e 15%, respectivamente. Ok. Sandro, defeito é diferente de vício. A gente ouve muito falar de defeito, mas de vício fala-se pouco. Na verdade, isso é mais uma definição técnica, né? Porque a lei, o Código de Defesa do Consumidor, o seu microsistema específico, ele define o que é defeito e o que é vício. O que normalmente no dia a dia... o videocassete, nossa, coisa antiga, videocassete, né? O que normalmente o aparelho dá problema, a gente diz, deu um defeito. Não, na legislação, defeito é aquele quando o produto oferece risco à saúde, à incolumidade física do consumidor, tá? Então, um carro que tem um problema nos freios, ele terá sim um defeito. Ele terá que ser
Se já foi identificado, claro, tem que se fazer um recall. Agora, esse mesmo carro que estraga a pintura, alguma outra coisa, questões estéticas, é quando ele não representa risco à saúde, à incolumidade física do consumidor, aí a gente fala de vício. Mas termina sendo muito parecido, é só uma questão só na lei mesmo. No final das contas, isso vai importar caso você entre com uma ação Claro. na justiça e aí fica por conta do advogado, Fica né? por conta do advogado. Não vejo nenhum problema o consumidor se referir a vício como defeito ou defeito como vício. Eu acho que o consumidor não tem que se preocupar com essa questão técnica. Ok. Vamos agora para a nossa última pergunta. Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovana. E no mês passado eu comprei um vestido pela internet, só que o vestido ficou grande. Aí eu solicitei a troca pelo tamanho menor e o site não disponibilizou. Aí eu queria saber qual o procedimento e o que eu deveria ter feito para realizar a troca do vestido. Bom, existem muitos problemas deste tipo, né? Eu compro, não gosto, veio com defeito e cadê o contato com esse fornecedor? Pois é. Existe um decreto, o 9.762, que ele regulamenta especificamente o comércio eletrônico. E aí ele tem as regras muito claras lá. Então, por exemplo, o site, ele necessariamente tem que ter um link, uma opção, devolução, troca, e ele tem que ter todo o histórico da compra, seja a logística de entrega quanto a logística reversa, né? Então, você tem que ter um lugar lá de reclame aqui. Essa política de troca, ela tem que ser muito bem explicitada. Nesse ponto, o consumidor brasileiro, no que diz respeito ao texto legal, ele está muito bem servido. O decreto específico, ele regulamenta praticamente todas as hipóteses. Eu tenho já feito consultoria para algumas empresas e a gente tem utilizado e, normalmente, quando você segue o que está ali, você na condição de lojista, provedor do serviço do produto, normalmente você não tem problema. No caso dela, que aconteceu, a impressão que dá é que ela não foi ouvida. Então, provavelmente, PROCON ou, quem sabe, o juizado especial possa resolver o problema dela. As empresas precisam prestar muita atenção nisso, né? Até porque existem sites na internet que recebem esse tipo de reclamação, né? E agora a gente pode pesquisar, exercer o nosso poder de consumidor. E aí é importante pesquisar mesmo, entender qual é a idoneidade daquele site, né? Todos os sites de venda, eles seguem esse decreto, eles precisam ter em seu layout um endereço de contato, telefone de contato, algum meio, e-mail, chat, algum meio onde o cliente consiga, sim, se expressar com essa empresa. E cabe ao consumidor também buscar, ele pode buscar nesses sites de reclamações, identificar como é que está ranqueado esse site, para também evitar frustração futura. Então, o recado para essa consumidora é que ela procure o PROCON, procure a Justiça, é por aí mesmo para resolver. Isso mesmo. Ok. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada pelas explicações. Foi um prazer Muito obrigada, estar aqui. Sandra. Muito obrigado. Muito obrigada, Flávio. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E a gente também está no YouTube, TV Justiça Oficial. Segue a gente lá. Tchau!